Meu nome é Camila. E na noite em que minha família finalmente verbalizou o que vinha me mostrando há anos, eu estava parada no corredor de entrada da nossa casa, com as costas encostadas na porta. Meu irmão estava na minha cara, com o dedo cutucando meu peito enquanto ele gritava: "Ninguém te quer aqui." Antes que eu pudesse sequer processar a dor dessas palavras, ouvi o aplauso. Minha mãe. Ela estava realmente o aplaudindo como se ele tivesse acabado de ganhar uma discussão, em vez de empurrar a própria filha para a rua. Meu pai estava de lado, em silêncio, com os olhos baixos, fingindo que não estava realmente lá. Naquele momento, algo em mim simplesmente se desligou. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu não implorei para que voltassem atrás. Eu apenas olhei para os três, gravei como eles pareciam orgulhosos de finalmente expulsar a decepção da família, e disse: "Ok." Então me virei, subi para o meu quarto e comecei a arrumar jeans, algumas camisetas, meus sapatos de trabalho da cafeteria, o laptop que comprei com meu próprio dinheiro, o dinheiro que eu tinha escondido em uma caneca velha. Cada zíper fechado parecia mais um fio entre nós se partindo. Eu podia ouvi-los lá embaixo ainda falando sobre mim como se eu já tivesse ido embora. E pela primeira vez, percebi que talvez fosse exatamente isso que eu precisava ser. Saí sem bater a porta, sem dizer adeus. E se você acha que isso foi dramático, espere até ouvir o que aconteceu na manhã seguinte, quando meu telefone acendeu com 36 chamadas perdidas das mesmas pessoas que juraram que ninguém me queria ali. Se você quer saber como eu passei de indesejada a ter todo o poder, fique comigo até o final. As pessoas sempre dizem que a família deveria ser o seu lugar seguro, mas desde que me lembro, o lar parecia mais um palco onde eu era um figurante no show de outra pessoa. Eu cresci em uma casa perfeitamente normal nos subúrbios de São Paulo. O tipo de bairro com gramados bem cuidados, caixas de correio decoradas para as festas e vizinhos que acenavam como se tudo por trás das portas fechadas fosse tão organizado. Por dentro, porém, havia uma regra muito clara que ninguém jamais dizia em voz alta. Meu irmão importava mais. O nome dele é Rafael. Ele é o garoto de ouro em todas as histórias que meus pais contam. Minha mãe, Ana, fala sobre ele como se ele fosse o personagem principal de um filme que ela mesma dirigiu. Meu pai, Pedro, não fala muito, mas quando fala, geralmente é para apoiá-la. Eles adoram dizer que nos tratam igualmente, mas a realidade nunca esteve nem perto disso. Tenho 19 anos. Trabalho em uma cafeteria perto do campus e cada salário que recebo vai para uma conta poupança para minhas aulas de design gráfico. Pego turnos extras quando alguém falta, volto para casa cheirando a café e açúcar, e ainda consigo encontrar energia para cozinhar o jantar ou limpar a cozinha, porque minha mãe diz que está muito cansada depois do trabalho e Rafael precisa de tempo para focar. Focar no quê? Exatamente, sempre foi um mistério para mim. Ele tem 22 anos. Largou a faculdade comunitária depois de um semestre e passa a maior parte do tempo em seu quarto gritando em um fone de ouvido com estranhos online. De alguma forma, na mente da minha mãe, isso ainda se qualifica como potencial. Quando Rafael queria um novo console de videogame e um monitor curvo para acompanhar, meus pais tiraram um cartão de crédito e fizeram acontecer. Quando perguntei se eles poderiam ajudar a pagar por uma licença de software que eu precisava para a faculdade, eles riram e me disseram que eu deveria aprender a ser independente. No jantar, toda a conversa girava em torno dele. Seus jogos, seus amigos online, seu estresse. Se eu mencionasse uma boa nota, um novo design do qual eu me orgulhava, ou o quão exausta eu estava depois de um turno duplo, alguém olhava para o telefone e mudava de assunto. Eventualmente, parei de tentar participar e comecei a apenas recolher pratos, reabastecer a água, empilhar louças como uma espécie de empregada doméstica não remunerada que mora ali. O engraçado é que nem sempre foi explosivo ou dramático. Foram 1000 pequenas escolhas, 1000 pequenos cortes. Minha mãe chamando Rafael de meu bebê enquanto me lembrava que eu era velha o suficiente para me virar. Meu pai me dizendo que eu era forte e podia lidar com as coisas sozinha, então virando-se e intervindo sempre que Rafael estragava tudo. A primeira vez que Rafael pegou o dinheiro do pote na minha gaveta para comprar skins em um de seus jogos, meus pais chamaram de mal-entendido. Eles me disseram para não fazer um grande alarde, que era apenas coisa de irmãos e prometeram que ele me pagaria de volta. Ele nunca pagou. Aprendi rapidamente que nesta casa esperava-se que eu fosse compreensiva, perdoadora e quieta,
enquanto ele podia ser imprudente, barulhento e defendido. Eu disse a mim mesma que, se eu apenas trabalhasse duro o suficiente, poderia pagar minha saída dali. Que uma vez que eu terminasse minhas aulas e conseguisse um emprego de verdade, eu dificilmente teria que estar em casa. Esse pensamento me ajudou a passar por muitas noites tardias, limpando mesas e esfregando máquinas de café. A noite em que meu irmão me empurrou para a porta e minha mãe o aplaudiu não foi algum surto aleatório. Foi o momento em que todas aquelas pequenas injustiças finalmente se acumularam o suficiente para esmagar o que restava da minha esperança de que as coisas pudessem mudar. E o pior é que, se você tivesse entrado em nossa cozinha poucas horas antes disso, você teria pensado que era apenas mais uma noite normal em uma família normal, sem ideia de quão perto tudo estava de explodir. Aquela noite começou como qualquer outra depois de um longo turno na cafeteria. Cheguei em casa cansada, segurando minhas gorjetas e pensando no projeto que precisava terminar no meu laptop para a aula. Eu não tinha ideia de que entrar por aquela porta da frente seria a última vez que eu entraria naquela casa como alguém que realmente morava ali. Na hora em que estacionei na garagem naquela noite, meus pés doíam e meu cérebro parecia ter sido batido com pó de café. A única coisa me mantendo em pé era a ideia de subir, abrir meu laptop e polir os últimos detalhes de um design em que eu vinha trabalhando há dias. Era para um pequeno concurso de bolsa de estudos, nada gigantesco. Mas para mim, aquele dinheiro significava mais uma aula com a qual eu não teria que me preocupar. Empurrei a porta da frente, e a primeira coisa que notei foi o som. Não a TV, não meus pais conversando. Era a voz de Rafael, alta e empolgada, ecoando pelo corredor da sala. Quando entrei, meu estômago afundou. Ele estava esparramado no sofá, com fone de ouvido, gritando no microfone, dedos voando sobre o teclado do meu laptop. Não o dele, o meu. Aquele que comprei depois de meses economizando gorjetas e pulando almoços. Por um segundo, eu apenas fiquei lá, congelada. "O que você está fazendo?" Perguntei finalmente, tentando manter a voz firme. Ele mal moveu os olhos em minha direção. "Relaxa. Estou só usando um pouco", disse ele. Então voltou para o jogo. A tela piscava com algum tipo de partida online, janelas abertas que definitivamente não eram meu software de design. A pasta com meu projeto ainda estava na área de trabalho, mas quando cliquei para sair do jogo dele por um segundo, meus arquivos estavam uma bagunça. Um arquivo principal que eu havia cuidadosamente rotulado estava corrompido. O ícone de visualização era apenas um quadrado cinza em branco. Meu coração afundou nos meus sapatos. "Rafael, o que você fez?" eu disse, mais afiada desta vez. Tentei fechar o jogo dele. Ele puxou o laptop de volta para si e empurrou minha mão. "Você não pode", ele retrucou. "Você está estragando minha partida." Eu o encarei. "Você está jogando no meu laptop sem pedir e acabou de estragar meu projeto. Tenho um prazo amanhã." Ele revirou os olhos tão forte que foi quase teatral. "É só um desenho. Você pode refazer. Não seja tão dramática." Minhas mãos tremiam. Aquele desenho eram horas da minha vida depois de cada turno. Pixels e linhas dos quais eu realmente me sentia orgulhosa. "Você já tirou dinheiro de mim, e agora está tirando meu trabalho também", eu disse, minha voz aumentando. "Você não pode simplesmente se servir das minhas coisas porque a mamãe acha que você é feito de vidro." No segundo em que mencionei o dinheiro, o rosto dele mudou. Ele arrancou um lado do fone de ouvido e me encarou. "Ah, meu Deus! Você ainda está com isso?" ele gritou. "Você me emprestou dinheiro. Supera! Você sempre age como se fosse alguma mártir. Você roubou", eu retruquei, "da minha gaveta. E nunca me pagou de volta." "Isso não é empréstimo." Ele se levantou tão rápido que o laptop escorregou na mesa de centro. Ele se aproximou de mim, peito estufado, voz ficando mais alta. Pelo fone de ouvido dele, eu podia ouvir algum cara rindo e perguntando o que estava acontecendo. "Você está com ciúmes porque a mamãe e o papai realmente me apreciam", ele zombou. "Você acha que trabalhar em uma cafeteria estúpida e fazer desenhos te torna melhor do que eu?" "Eu acho que trabalhar em tudo me torna mais responsável do que você", eu respondi. "Tudo o que você faz é gritar para uma tela e afundar a família ainda mais em dívidas." Foi então que a porta da frente se abriu novamente. Minha mãe e meu pai entraram, braços cheios de sacolas de compras, no meio de uma conversa. Eles nos viram nos encarando, e instantaneamente,
Instintivamente, minha mãe correu para o lado de Rafael como se ele fosse o atacado. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, olhando para mim, não para ele. Rafael não perdeu o ritmo. Ela está surtando por causa dos arquivos de arte dela. E tentando desligar meu jogo, ele disse, apontando um polegar em minha direção. Eu estava apenas pegando o laptop emprestado. Emprestando? Eu repeti. Você corrompeu meu projeto. Eu tenho trabalhado nele para uma bolsa de estudos. Eu te disse para não tocar nas minhas coisas. Virei-me para meus pais. Comprei aquele laptop com meu próprio dinheiro. Ele tem o próprio computador lá em cima. Por que ele está no meu? Minha mãe suspirou como se eu fosse uma criança fazendo birra em um supermercado. É só um laptop, Camila. Vocês dois precisam aprender a compartilhar. Seu irmão tinha um torneio hoje à noite. Você não pode fazer tudo sobre você por uma vez? Meu pai assentiu lentamente, já tomando o partido dela por hábito. Se o arquivo sumiu, você pode refazer. Você é talentosa. Você vai dar um jeito, ele disse. Como se isso fosse algum tipo de elogio. Senti minha garganta se fechar. Não é só o arquivo, eu disse baixinho. É tudo. O dinheiro, o tempo, a maneira como ele me pisa, e vocês sempre agem como se eu fosse o problema quando digo algo. Rafael deu uma risada curta e feia. Porque você é o problema, ele retrucou. Você está sempre reclamando, você está sempre se fazendo de vítima. Ele se aproximou ainda mais, e eu podia sentir o hálito dele no meu rosto agora. Quer saber? Se você odeia tanto aqui, por que não vai embora? Minha mãe não mandou ele parar. Ela não disse que ele estava indo longe demais. Ela cruzou os braços, me observando como se estivesse esperando para ver o que eu faria. Senti o calor subir ao meu rosto. Talvez eu devesse, eu disse. Talvez todos vocês ficassem mais felizes se eu não estivesse aqui. Rafael sorriu. Não tem talvez nisso, ele disse, e então me empurrou. Não foi um empurrão gentil, foi o tipo de empurrão forte e descuidado que te faz tropeçar. Minhas costas bateram na porta da frente e o som me fez estremecer. E foi então que ouvi novamente. Aplausos. Aplausos lentos e secos da minha mãe, enquanto ela sorria para ele como se ele tivesse acabado de dizer algo corajoso, em vez de empurrar fisicamente a irmã. Finalmente, alguém disse isso, ela comentou. Meu pai desviou o olhar, com a mandíbula tensa. Mas ele ainda não interveio. Naquele segundo, algo em mim simplesmente se desligou. O medo, a raiva, a esperança de que eles percebessem que estavam sendo cruéis. Tudo ficou em silêncio. Eu me endireitei, ajeitei minha camisa e olhei para cada um deles, um por um. Entendi, eu disse suavemente. Mensagem recebida. Então me virei sem mais uma palavra e subi para começar a arrumar minhas coisas. Enquanto eles ficavam lá embaixo, já falando sobre mim como se eu fosse um problema que finalmente havia sido resolvido, não bati a porta quando saí. Apenas saí com minha mochila, minha mala de viagem e o tipo de dormência que parece mais pesada do que qualquer bagagem. O ar lá fora estava frio o suficiente para picar minhas bochechas, mas ainda parecia mais suave do que o sorriso que minha mãe deu a Rafael enquanto ele me empurrava. Coloquei minhas coisas no meu carrinho velho e batido, sentei ao volante por um segundo e olhei para a casa. Ninguém apareceu na janela. Ninguém abriu a porta. Pela primeira vez, eu me permiti aceitar o que eu tinha medo de admitir por anos. Eles não me queriam lá, e talvez eu não precisasse deles tanto quanto pensava. Dirige em direção à cidade com as mãos apertadas no volante, os faróis se estendendo como uma estrada para longe de tudo o que eu conhecia. Mandei uma mensagem para minha melhor amiga, Sofia, no caminho. Ei, posso dormir na sua casa hoje à noite? Longa história. Ela respondeu antes que eu chegasse ao próximo semáforo. Claro, sem perguntas. Apenas venha. Quando cheguei ao apartamento minúsculo dela, ela abriu a porta de moletom e cabelo bagunçado, me abraçou e não disse. Eu te avisei. Embora ela pudesse ter dito. Pedimos pizza barata. Ela me entregou uma camiseta grande e eu acabei enrolada no sofá dela com um cobertor, meu laptop na mesa de centro. O arquivo corrompido me encarava como um lembrete de tudo que eu tinha acabado de deixar para trás. Por uma vez, porém, eu não o abri. Eu não tentei consertá-lo. Eu apenas o deixei ali, enquanto Sofia colocava um programa aleatório e fingia não notar quando meus olhos ficaram marejados. Você pode ficar o tempo que quiser, ela disse baixinho. Você sabe disso, certo? Eu assenti, porque se eu tentasse falar, tinha certeza de que minha voz falharia.
Adormeci naquela noite, ouvindo o zumbido do trânsito e sirenes distantes, em vez de Rafael gritando com seus companheiros de equipe através de paredes finas. Era estranho, mas de certa forma era pacífico. Ninguém me dando ordens, ninguém revirando os olhos enquanto eu falava. Pela primeira vez, o silêncio ao meu redor não parecia um castigo, parecia uma possibilidade. Na manhã seguinte, o som que me acordou não foi um despertador ou Sofia se preparando para o trabalho, foi meu telefone vibrando sem parar na mesa de centro. No início pensei que fosse um problema técnico. A tela ficava acendendo e apagando, acendendo novamente, vibrando tanto que quase escorregou da borda. Quando finalmente o peguei, apenas o encarei. 36 chamadas perdidas, todas de 3 nomes: mãe, pai e Rafael. Minhas notificações eram uma bagunça de textos empilhados uns sobre os outros. Os primeiros eram exatamente o que eu esperava. Isso é ridículo, Camila. Pare de ser dramática e volte para casa. Você está assustando sua mãe. Havia um de Rafael que dizia apenas: belo trabalho em fazer tudo sobre você de novo. Eu quase ri. Eles tinham me expulsado e, de alguma forma, eu ainda era quem causava problemas por ir embora. Joguei o telefone de lado, fui escovar os dentes e jogar água no rosto, e tentei fingir que nada daquilo me incomodava. Mas quando voltei, havia mais mensagens, e o tom havia mudado. Camila, por favor, atenda. Isso é sério. Precisamos conversar. É sobre seu irmão. Ligue de volta. Precisamos da sua ajuda. Sua ajuda? Isso era novo. Abri um dos textos mais longos da minha mãe. Meus olhos examinando as palavras mais rápido do que meu cérebro podia processá-las. Grande problema. Dinheiro. Eles estão ameaçando uma ação legal. Podemos perder tudo. Meu coração não afundou desta vez. Apenas parou. Houve um tempo em que uma mensagem como essa me faria correr para consertar tudo, mesmo que isso significasse esvaziar minhas economias e arruinar meus próprios planos. Mas agora, tudo o que eu conseguia pensar era em como, menos de 12 horas antes, aquelas mesmas pessoas haviam visto meu irmão me empurrar contra o batente da porta e me dito que ninguém me queria naquela casa. Agora, de repente, eu era útil, uma solução. Sentei-me no sofá, com o telefone na mão, Sofia me observando da cozinha com uma sobrancelha levantada. Deixa eu adivinhar, ela disse. Eles precisam de algo. Eu dei uma risada sem humor. Sim, eu respondi. Aparentemente meu irmão está em uma enrascada, e agora eu sou o contato de emergência. Eu não liguei de volta. Ainda não. Eu apenas encarei aquelas 36 chamadas perdidas, a enxurrada de mensagens mudando de raivosas para desesperadas, e me perguntei: o que você deve fazer quando as pessoas que te jogaram fora como lixo de repente agem como se você fosse a única que pode salvá-las? Não sei quanto tempo fiquei ali olhando para aquelas mensagens antes de finalmente ligar. Parte de mim queria bloquear os 3 e voltar a fingir que eu era apenas uma estudante universitária normal, dormindo no sofá de uma amiga. Mas a curiosidade e aquele velho e irritante senso de responsabilidade não se calavam. Minha mãe atendeu no primeiro toque, como se estivesse sentada ali com o telefone na mão. Camila. Ah, graças a Deus, ela disse, a voz já trêmula. Não ouve onde você está, ou você está bem. Apenas estamos em apuros. Você precisa voltar para casa. Eu não disse que não tinha certeza se aquilo era mais um lar. Apenas perguntei o que havia acontecido. Ela não me deu a história completa por telefone, apenas palavras soltas e respirações em pânico. Seu irmão, dinheiro, aqueles empréstimos online. Eles estão bloqueando contas. Há papéis do banco. Apenas venha para cá, por favor. Ela desligou antes que eu pudesse dizer sim ou não. Eu encarei a tela por um segundo, então peguei minhas chaves. Sofia me observava da porta, com os braços cruzados. Você não deve nada a eles, ela disse baixinho. Eu sabia que ela estava certa. Eu fui de qualquer jeito. A volta de carro parecia diferente desta vez, menos como voltar para casa e mais como ir para uma reunião que eu não havia concordado. A casa parecia a mesma por fora, mas havia uma pilha de envelopes na mesa da varanda que não estava lá na noite anterior. Enquanto eu me aproximava, pude ver letras pretas em negrito através das pequenas janelas de plástico. Aviso de inadimplência. Último aviso. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater. Seus olhos estavam vermelhos. O cabelo dela estava preso de uma forma que a fazia parecer menor do que eu jamais a tinha visto.
Por uma fração de segundo, pensei que ela pudesse me abraçar ou pedir desculpas ou dizer algo sobre me ter expulsado. Em vez disso, ela se afastou e disse: "Precisamos conversar na cozinha." Meu pai estava à mesa, papéis espalhados por todo lado. Rafael estava curvado em uma cadeira, com os braços cruzados, os olhos grudados no telefone como se aquilo fosse, na melhor das hipóteses, um pequeno inconveniente. Na mesa estavam extratos de cartão de crédito, e-mails impressos e um envelope que dizia algo sobre execução hipotecária em letras enormes e impossíveis de ignorar. Meu estômago se contorceu. "Então", eu disse, mantendo minha voz o mais monótona possível, "o que é tudo isso?" Meu pai pigarreou, ajeitando os óculos como sempre faz quando está desconfortável. "Seu irmão tomou algumas decisões ruins." Ele começou. "Temos tentado lidar com isso, mas saiu do controle." Minha mãe o interrompeu antes que ele pudesse suavizar demais. "Ele pegou alguns empréstimos online para equipamentos", ela disse, seus olhos piscando em direção a Rafael. "Alguns em nome dele, alguns em nosso nome. Era para ser temporário. Ele achou que poderia pagá-los de volta assim que suas transmissões decolassem." Eu quase ri. "As transmissões dele?" Eu repeti. "Você quer dizer os jogos que ele grita a noite toda com 3 espectadores?" Rafael me encarou, mas não negou. Meu pai suspirou. "As taxas de juros eram mais altas do que percebemos", ele disse. "Tentamos consolidar, colocar parte na casa, mover as coisas, mas agora os cartões de crédito estão no limite, os empréstimos estão em default, e o banco está ameaçando iniciar a execução hipotecária se não pudermos fazer um pagamento em parcela única." "Quanto?" eu perguntei. Minha mãe engoliu. $15.000, ela disse. "Para parar a ação legal e nos colocar de volta em um plano de pagamento." O número pairou no ar entre nós. $15. 0, 0, 0. Mais do que eu jamais tinha visto em um só lugar, mas também perto o suficiente do que eu tinha economizado para que eu instantaneamente entendesse por que meu telefone havia explodido naquela manhã. "E vocês me ligaram", eu disse lentamente. "Porque vocês querem que eu resolva isso." Minha mãe estendeu as mãos sobre a mesa, com as palmas abertas. "Você tem economias, Camila", ela disse. "Você tem trabalhado sem parar. Você me disse que estava bem. Se você apenas pagasse isso, poderíamos manter a casa. Nós te pagaríamos de volta." Eu ri então, um som curto e agudo que não parecia pertencer a mim. "Vocês me pagariam de volta?" eu repeti. "Como Rafael me pagou de volta quando pegou meu dinheiro emprestado para seus jogos. Como vocês me protegeram ontem à noite quando ele me empurrou contra uma porta e vocês aplaudiram." Minha mãe se encolheu. "Estávamos todos chateados", ela disse rapidamente. "Coisas foram ditas, mas isso é maior do que isso. Esta é a nossa casa. Você cresceu aqui. Você não se importa se a perdermos?" Eu olhei ao redor da cozinha. A mesma mesa onde eu fiz a lição de casa enquanto Rafael se gabava de ter vencido algum nível. Os mesmos balcões que eu limpei 1000 vezes. O mesmo chão em que eu estava na noite anterior, enquanto minha família deixava claro que eu era descartável. "Eu me importo", eu disse, "mas não o suficiente para me incendiar para mantê-los aquecidos." O rosto do meu pai endureceu. "Isso é muito dramático", ele disse. "Estamos pedindo para você ajudar sua família. Famílias se apoiam." Eu encontrei os olhos dele. "Essa regra se aplicava ontem à noite?" eu perguntei. "Quando seu filho empurrou sua filha e sua esposa aplaudiu? É assim que o apoio familiar se parece?" Rafael finalmente explodiu. "Você ainda está chorando por causa disso?" ele disse. "Eu estava com raiva. Você estava sendo insana. Eu nem te empurrei com tanta força. E agora você vai nos deixar perder a casa por causa dos seus sentimentos feridos?" Eu me virei para ele. "Não", eu disse calmamente. "Vocês vão perder a casa por causa das suas escolhas, seus empréstimos, suas mentiras, a decisão de seus pais de te apoiar." A voz da minha mãe ficou aguda e afiada. "Estamos tentando consertar", ela disse. "Estamos pedindo para você ser parte da solução em vez do problema. É isso que a família faz. Permanecemos juntos." Senti algo se acomodar dentro de mim então, como um peso finalmente se encaixando. Por anos, eu engoli tudo para manter a paz. Eu fui a razoável, a compreensiva, a quieta. Eu estava farta. "Vocês só chamam de família quando precisam de algo", eu disse. "No resto do tempo, eu sou a empregada doméstica e o saco de pancadas emocional. Então não vou esvaziar minhas economias."
Não vou fazer um empréstimo. Não vou assinar nada. Minha mãe me encarou como se não me reconhecesse. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou. Se perdermos esta casa, a culpa é sua. Não, eu respondi, levantando-me. Se vocês perderem esta casa, é porque vocês escolheram aplaudir quando seu filho me empurrou para fora dela, em vez de impedi-lo. Rafael murmurou algo baixinho sobre eu ser egoísta. Meu pai parecia querer discutir, mas pela primeira vez ele não tinha um roteiro pronto. Peguei minhas chaves e minha bolsa. Eu vim porque vocês disseram que era sério, eu disse. Eu ouvi. Eu entendo. E eu ainda estou dizendo, não. Caminhei em direção à porta, sentindo os olhares deles nas minhas costas. Por um segundo, ninguém se moveu. Ninguém me chamou. Então, assim que minha mão fechou na maçaneta da porta, a voz da minha mãe saiu menor do que eu jamais a tinha ouvido. Se você sair por aquela porta, não espere que nós te perdoemos, ela disse. Olhei por cima do ombro. Vocês já deixaram bem claro que não me querem aqui, eu respondi. Desta vez, estou apenas escolhendo acreditar em vocês. E então saí. Fechei a porta atrás de mim e os deixei sentados naquela cozinha com suas contas não pagas e suas desculpas vazias, me perguntando o que os machucaria mais a longo prazo. Perder a casa ou perceber que a única pessoa que eles pensaram que sempre limparia a bagunça deles finalmente parou. Eu gostaria de poder dizer que sair daquela cozinha foi o fim de tudo. Mas pessoas como minha família não desistem do controle tão facilmente. No minuto em que voltei para a casa de Sofia, meu telefone acendeu novamente. Primeiro veio a raiva. Textos longos e raivosos do meu pai sobre trair o próprio sangue, da minha mãe sobre como eu estava escolhendo dinheiro em vez de família, e de Rafael me dizendo que eu era patética e que eu me arrependeria quando estivermos todos na rua. Eu silenciei o grupo de mensagens e tentei me concentrar na minha escala de turnos para a semana. Mas é difícil ignorar sua própria mãe digitando parágrafo após parágrafo sobre a decepção que você é. Então, como virar uma chave, o tom mudou. No dia seguinte, as mensagens da minha mãe eram mais suaves. Não quisemos dizer o que dissemos ontem à noite. Ela escreveu. Estávamos apenas com medo. Você sabe que te amamos. Meu pai enviou algo sobre como ele entendia que as coisas estavam tensas e que esta era a nossa chance de nos unirmos. Rafael não pediu desculpas exatamente, mas ele enviou. Olha, apenas ajude com esta única coisa e eu te deixarei em paz para sempre. Isso realmente me fez rir alto. Por um tempo, eu os ignorei. Fui trabalhar, voltei para casa, comi macarrão barato com Sofia e fingi que minha vida era apenas minha. Mas as mensagens continuaram chegando, e eventualmente um pensamento diferente surgiu entre a raiva e a mágoa. Se eles realmente queriam minha ajuda, se eles realmente estavam tão desesperados, como seria fazê-los finalmente admitir o que haviam feito, não apenas para mim, mas para todos a quem haviam mentido sobre serem essa família perfeita e solidária. Então, quando minha mãe me mandou uma mensagem novamente tarde da noite, por favor, Camila, diga-nos o que podemos fazer para consertar isso. Eu não disse a ela para se perder. Em vez disso, digitei. Você quer minha ajuda? Então você vai admitir o que fez publicamente. Ela respondeu instantaneamente. O que você quer dizer? Respirei fundo e deixei anos de humilhação e desprezo escorrerem pelos meus dedos. Você vai postar no Facebook, eu escrevi, da sua conta onde todos os seus amigos e nossos parentes possam ver. Você vai dizer a eles que você tem favorecido Rafael por anos, que você o deixou usar meu dinheiro e minhas coisas, e que você ficou lá enquanto ele me empurrava para fora de casa e me dizia que ninguém me queria lá. Você vai se desculpar comigo nominalmente, não em particular, não em uma mensagem de texto publicamente. A bolha de digitação piscou por um longo tempo. Quando a resposta dela finalmente chegou, eram apenas 3 palavras. Isso não é justo. Eu dei de ombros, embora ela não pudesse me ver. Também não é justo pedir para sua filha apagar $15.000 de seus erros, eu enviei de volta. Então coloquei meu telefone virado para baixo e fui para a cama. Na tarde seguinte, Sofia entrou na sala segurando o telefone dela. Você viu isso? Ela perguntou. Eu não tinha visto, ela me entregou. Era a página do Facebook da minha mãe. No centro estava uma postagem longa, já cheia de comentários. Ela tinha feito isso. Ela não usou exatamente as palavras que eu pedi. Ela suavizou onde pôde e enquadrou algumas coisas como mal-entendidos. Mas estava tudo lá.
o favoritismo, o dinheiro roubado. A noite em que Rafael me empurrou e ela aplaudiu. A frase, eu estava errada e machuquei minha filha. Camila estava no meio da postagem como um holofote. As pessoas ficaram chocadas. Alguns comentaram coisas como, eu não tinha ideia. E isso deve ter sido tão doloroso para ela. Alguns tentaram defender meus pais, mas outros claramente não deixaram passar. Membros da família começaram a me marcar, perguntando se eu estava bem. Mensagens de primos com quem eu mal falava apareceram na minha caixa de entrada, dizendo que acreditavam em mim e que sentiam muito. Minha mãe me mandou uma captura de tela da própria postagem dela, como prova. Pronto. Ela escreveu. Fizemos o que você pediu. Agora, você nos ajudará a manter a casa? Eu encarei aquela mensagem por um longo tempo. Pensei na versão criança de mim que teria feito qualquer coisa, pago qualquer coisa para finalmente ser escolhida. Pensei na maneira como meu peito se sentiu oco quando ela aplaudiu enquanto o filho dela me empurrava contra uma porta. E então pensei na versão de mim, que dormiu no sofá de uma amiga e ainda se sentia mais em paz do que naquela grande e bonita casa suburbana. Acredito que você sinta muito, digitei de volta, e aceito seu pedido de desculpas. Mas ainda não vou dar minhas economias. Não vou consertar isso para vocês. Houve uma longa pausa. Então o número do meu pai apareceu na minha tela. Ligando. Deixei tocar. Outra mensagem chegou. Você está sendo cruel. Eu respondi com uma frase que significava mais do que qualquer coisa que eu já havia dito a eles. Enfrentar as consequências não é crueldade. Depois disso, as coisas se moveram mais rápido do que eu esperava. O banco não se importava com postagens no Facebook ou drama familiar. Os avisos se transformaram em avisos finais. E então meus pais tiveram uma data de mudança. Eles tentaram vender o que puderam. Móveis, eletrônicos, aquele brilhante equipamento de jogos para o qual eles haviam se endividado em primeiro lugar. Não foi o suficiente. Rafael perdeu seu emprego de meio período quando a empresa fez uma verificação de antecedentes e viu a bagunça em seu crédito e os processos judiciais anexados ao seu nome. Os vizinhos notaram a placa de à venda, depois o caminhão de mudança. As postagens da minha mãe mudaram de autoelogio sobre seu filho incrível para citações vagas sobre ser traída por quem você ama. Mas as pessoas que viram a confissão dela não esqueceram. Alguns a desfizeram a amizade, outros pararam de responder. A imagem perfeita que ela havia cultivado por anos se quebrou bem na frente dela. E desta vez, não havia ninguém para colá-la de volta para ela. Eu observei tudo à distância através de capturas de tela e atualizações de segunda mão. Com essa estranha mistura de satisfação e tristeza se contorcendo em meu peito, eu não levantei um dedo para arruinar a vida deles. Apenas parei de limpar a bagunça deles. E de alguma forma isso foi suficiente para deixar tudo o que eles construíram em mentiras e favoritismo desabar sob seu próprio peso. Se você estivesse no meu lugar, você teria intervindo no último minuto para salvá-los? Ou você os teria deixado finalmente sentir como é viver com as consequências de suas próprias escolhas, como eu fiz? 6 meses depois, às vezes me pego pensando, naquela noite no corredor, e parece que estou lembrando de uma cena da vida de outra pessoa, como um filme que assisti há muito tempo. Minha mãe batendo palmas enquanto meu irmão me empurrava para a porta, costumava se repetir na minha cabeça em um loop, me mantendo acordada à noite. Agora, na maioria das noites, eu adormeço em um pequeno apartamento de um quarto que é completamente meu, com meus próprios móveis de segunda mão, minhas próprias canecas descombinadas e meu laptop em uma escrivaninha que ninguém toca além de mim. Ainda trabalho na cafeteria, mas apenas meio período agora, porque o resto da minha agenda é preenchido com trabalho de design freelancer e um estágio que consegui em uma pequena agência de marketing no centro. A bolsa de estudos para a qual eu estava tentando me inscrever naquela noite, refiz o projeto do zero em um laptop emprestado na casa da Sofia e acabei ganhando uma bolsa menor do que eu esperava. Mas o suficiente para provar a mim mesma que eu não precisava da permissão de ninguém para seguir em frente. Meus pais e eu conversamos às vezes, mas não é como costumava ser. Minha mãe manda longos textos sobre como as coisas têm sido difíceis no apartamento novo deles. Como ela sente falta da casa antiga. Como ela gostaria que pudéssemos voltar para antes de tudo desmoronar. Meu pai mandou algumas mensagens de desculpas desajeitadas, daquelas que assumem a responsabilidade em frases vagas e incompletas. Rafael não pediu desculpas. Não realmente.
Ele enviou uma mensagem curta meses atrás que dizia: "Eu não deveria ter te empurrado", e depois continuou com: "Mas você não precisava deixar eles levarem a casa". Eu não respondi a essa parte. Não estou esperando por uma grande reunião chorosa ou um final feliz de Hollywood. A verdade é que não preciso que eles entendam completamente o que fizeram. Só preciso que saibam que não vou mais ficar na linha de fogo por eles. A raiva que carreguei por tanto tempo em grande parte se esgotou. E o que resta é algo mais silencioso. Uma espécie de clareza triste e uma paz teimosa. Não me sinto culpada por não tê-los salvado. Eles tiveram chances. Anos de chances de me tratar como filha, em vez de um plano B. Eles escolheram não fazê-lo. E a vida finalmente os respondeu. Se há alguma lição em tudo isso, é que o sangue não dá a ninguém o direito de te quebrar e depois exigir que você seja quem conserta o que eles estragaram. Às vezes, a coisa mais corajosa e gentil que você pode fazer por si mesma é se afastar das pessoas que continuam provando que não te valorizam, mesmo que essas pessoas compartilhem seu sobrenome. Então, sim, minha mãe uma vez aplaudiu enquanto meu irmão me empurrava para fora de casa, e agora sou eu quem dorme pacificamente à noite, construindo uma vida que eles não podem controlar. Se você fosse eu, você os perdoaria e os deixaria voltar, ou manteria sua distância como eu fiz? E você já teve que escolher seu próprio autorrespeito em vez de manter a paz com a família?